Agora a questão número 4. No circuito esquematizado na figura, o gerador é considerado ideal e o capacitor já está carregado. Determine, letra A carga elétrica do capacitor, letra B, a resistência do resistor, que deveria substituir o resistor de 10 ohms para que o capacitor não se carregasse. Vamos à resolução da questão número 4, onde nós temos um circuito com 4 resistores, um capacitor, tá? E uma fonte de 12 volts alimentando esse circuito, correto? E ele pergunta na letra A, já diz que o capacitor está carregado, e ele pergunta na letra A qual é a carga desse capacitor. Para nós começarmos a questão, primeiro nós temos que identificar cada elemento, né? No caso aqui nós já temos a nossa fonte, a nossa DDP total do circuito, que vale 12 volts, né? A corrente elétrica que sai sempre do polo positivo em direção ao polo negativo, então a corrente ela sai aqui do mais para o menos, né? Então ela faz isso, ó. Ela sai daqui, chega nesse ponto e ela retorna para esse ponto. Só que a corrente elétrica, quando ela chega ali, ela se divide, né? Ela vai se dividir em duas, tá? Que eu vou chamar uma de I1 e a outra eu vou chamar de I2, tomando bastante cuidado na questão, porque quando a gente chama uma corrente de I1 e a outra de I2, né? Provavelmente elas podem ser iguais, mas não podem ser iguais também, né? No caso aqui, ó, reparem que eu tenho o I1 e o I2, né? O I1 lá eu coloquei em roxo e o I2 eu coloquei em verde, né? Como isso aqui é um capacitor, a corrente elétrica não passa pelo capacitor. Então, é como se eu forçasse aqui, ó, a passagem da corrente elétrica I2 só pela parte de cima, né? I1, perdão, pela parte de cima, enquanto a corrente I2 passa só pela parte de baixo, correto? Então, nesse caso, é importante a gente avaliar essas duas coisas aí que são importantes, né? Outra coisa também que é bem tranquilo aqui na questão é que nós podemos calcular a resistência equivalente, tanto na parte inferior, né, a mesma corrente, então é uma associação em série, como na parte superior, também é a mesma corrente, também é uma associação em série. Então aqui, ó, eu já sei que é 2 mais 4, vai dar 6 ohms, né, a parte superior. Aqui embaixo é 12, que é 10 mais 2, não é isso? E aí esses dois resistores que eu acabei de encontrar, o 6 e o 12, eles agora estão em paralelo. Com isso eu calculo a resistência equivalente, certo? Quem é a resistência equivalente? É o produto pela soma, então é 12 vezes 6 sobre 12 mais 6, não é isso? Aqui dá 18, 3 com 6 dá 1, né? 12 com 1, isso aqui dá 4, né? 12 com 3, né? Perdão, dá 4, não é isso? É a resistência equivalente. Com esse cálculo da resistência equivalente, agora eu posso calcular a minha corrente total. E quem é a minha corrente total, Douglas? O I total, senhores, é o U total dividido pela resistência equivalente, certo? Pela REC. Então é fácil agora. Como eu já tenho a DDP total, que vale 12 volts, e como eu tenho a resistência equivalente, que é 4, a corrente total, então, é 3 amperes. Calculada essa corrente, senhores, eu agora vou ter que saber quanto vale 1 e 2 para eu poder calcular a diferença de potencial nesse capacitor para calcular a carga armazenada por ele. E como é que a gente faz isso, Douglas? É fácil. É só a gente usar aquele macetinho da corrente em relação às resistências. Em cima é 6, embaixo é 12. 12 é o dobro de 6. Isso quer dizer que a corrente I2 ela é o dobro da corrente, a corrente I1, perdão, ela é o dobro da corrente I2, já que a resistência aqui em cima é a metade da resistência aqui embaixo. Então eu posso dizer que I1 é 2x, enquanto I2 é simplesmente x. Certo, amigos? Mas como eu sei que a soma de I1 com I2
é igual ao I total, eu posso, então, a partir daí, calcular esse fator x, né? Fazendo justamente a substituição. Como eu sei que I1 é igual a 2x, I2 é igual a x e a corrente total é igual a 3, x então é igual a 1. Daí, a minha corrente I1 é igual a 2 amperes e a corrente I2 é 1 ampere. Com isso, eu posso calcular o potencial, ou melhor, a diferença de potencial no resistor de 2 e a diferença de potencial no resistor de 10, certo? Fazendo então o cálculo da DDP no resistor de 2 ohms, é igual a R vezes I, então será igual a 2 vezes 2, certo? Porque essa corrente aqui é 2 e essa resistência é 2, 4 volts. Calculando a diferença de potencial no resistor de 10 ohms, também é R vezes I. No caso, 10 vezes 1, que é igual a 10 volts. Calculada essas duas diferenças de potencial, qual é a diferença de potencial nos polos do capacitor? É a diferença entre essas diferenças de potencial. Então, a diferença de potencial nos polos do capacitor será igual a 10 volts menos 4 volts. Isso é igual a 6 volts. Com essa diferença de potencial, senhores, eu agora posso calcular a carga no capacitor. Assim, amigos, a carga no capacitor vai ser a capacitância vezes a diferença de potencial nesse capacitor, certo? Que vale 2,10 a menos 6, 2 microfarad, correto? Vezes a DDP, que é igual a 6 volts. Logo, a carga, senhores, é igual a 12 microcoulomb. Essa é a carga no capacitor, ok? E nós temos a letra B. A letra B, meus amigos, ele pergunta para você o seguinte, tá? Essa é a letra A, né? A letra B, ele pergunta para você qual é o valor do resistor que eu devo trocar o resistor de 10 para que o capacitor não carregasse. Bom, para que ele não carregue, significa que a DDP do capacitor tem que ser igual a zero, certo? Como o meu circuito ele é um circuito deste tipo, aqui eu tenho um resistor de 2 ohms, aqui eu tenho um resistor de 4 ohms, aqui um resistor de 2 ohms e aqui fica o meu capacitor de 2 microfarad. Ele quer saber qual é o valor dessa resistência. Para que não haja DDP nos polos do capacitor, senhores, é porque não haveria passagem de corrente aqui. Já não há, né? No capacitor não existe passagem de corrente. Mas para que a DDP seja zero, é porque não passaria corrente ali onde estaria o capacitor. Logo, o meu circuito teria que ser uma ponte de Wheatstone. Olha que interessante. Se é uma ponte de Wheatstone, então nós temos aquela condição. O produto das resistências opostas é igual. Se o produto, senhores, das resistências opostas é igual, então eu posso dizer que 4 vezes R é igual a 2 vezes 2, certo? Então, R é igual a 4 sobre 4. Logo, o valor dessa resistência deve valer 1 ohm, para que o produto das resistências opostas seja igual, para que esse circuito funcionasse como uma ponte de Wheatstone e a DDP nos polos do capacitor seja zero, para que ele não armazene carga, já que a carga do capacitor é C vezes o U do capacitor. Mas para que a carga seja nula, o U do capacitor também tem que ser nulo,
ok? É essa a condição. O valor da resistência deve valer 1 ohm, ok? Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima questão, senhores.